Graça e paz. O segredo da oração é encontrado nas 3 palavras orando no Espírito. Quando chegamos à presença de Deus em oração, devemos olhar para Ele para enviar seu Espírito Santo para nos ensinar como orar. Devemos esperar pelo Espírito Santo e nos rendermos ao Espírito e então oraremos corretamente. É a oração que Deus Espírito Santo inspira que Deus Pai responde. O Espírito Santo guia os pensamentos e os desejos. Ele ajuda as fraquezas dos crentes quando eles oram. Da mesma forma, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26. A nossa fraqueza é que não sabemos orar como deveríamos. Podemos estar dispostos e ansiosos para orar, mas não sabemos como orar ou pelo que Deus quer que oremos. Mas o Espírito Santo sabe. Ele é o mestre da oração. É Ele quem nos motiva a orar. É Ele quem nos exorta a nos retirarmos para a sala silenciosa para um tempo de oração. Ele nos inclina a orar e, quando faz, ora através de nós com uma intensidade muito além da possibilidade de linguagem que possamos expressar. Deus Pai, ouvindo acima, sabe quando o Espírito Santo em nós está orando e Ele responde à oração inspirada pelo Espírito. Uma fraqueza dos santos é a disposição de pedir coisas erradas. Não sabemos pelo que orar como convém. As bênçãos pelas quais é mais natural orar são aquelas de que menos precisamos, as temporais. Frequentemente, oramos com urgência e importunação por eles, estranhamente desproporcional à seriedade com que imploramos pelos melhores presentes. Os crentes nem sempre cobiçam com mais fervor os melhores presentes. Foi bom para Pedro, Tiago e João estarem no Monte Santo e eles oraram para que ali permanecessem. Mas foi bom para o mundo e, eventualmente, bom para eles mesmos que fossem obrigados a descer. É natural que os crentes cobicem o arrebatamento e a elevação mais intensamente do que o trabalho árduo para Jesus. Mas o Espírito Santo conhece o estado de cada um. Ele sabe de quais bênçãos espirituais o suplicante realmente precisa. E se for uma coisa temporal e perigosa, ele pode retirar do cristão o desejo veemente dela. Então, novamente, ele pode revelar à alma suas reais necessidades, de modo que o tempo de oração não seja gasto em implorar misericórdias indesejadas ou confessar deficiências não sentidas. Ele conhece as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus e ensina o suplicante a pedir as bênçãos que são seguras de pedir. Ainda outra fraqueza é que mesmo quando pedimos as coisas certas, nem sempre pedimos de maneira adequada a uma tarefa tão sagrada. Alguns são assombrados por pensamentos mundanos e frívolos em oração. Todas as vaidades da semana se aglomeram na mente quando às vezes estamos envolvidos em oração. Enquanto as petições pelas mais estupendas bênçãos estão subindo, um enxame de pensamentos errantes chegará de repente. Ou talvez, embora a mente esteja mais composta e os pensamentos errantes tenham sido superados, descobrimos que temos pouco ou nenhum desejo real pela bênção que estamos buscando. O suplicante o implora não tanto porque o aprecie ou o deseja intensamente, mas porque considera dever mencioná-lo. Depois de uma enumeração formal de vários assuntos, ele segue seu caminho sem ter realmente apresentado um pedido prevalecente. O remédio do Espírito. Para todas essas distrações em deveres sagrados, o remédio está com o próprio Espírito. Podemos fechar a porta, mas ele pode fechar o coração e trancar o mundo com todas as suas distrações. Ele pode interceder dentro de nós com aqueles anseios e gemidos que não podem ser expressos, de modo que horas e minutos não sejam contados e a alma incansável continue instantânea em oração. Se o Espírito Santo fizer intercessão dentro de nós, sentiremos um forte ódio pelo pecado juntamente com uma medida crescente de graça e santidade. Ao interpretar a vontade de Deus, o Espírito Santo torna a alma profundamente descontente com tudo que lhe é contrário. O Espírito Santo ensina o crente a ser humilde em oração e enche sua mente com uma santa vergonha pelo pecado. Ele nos influencia a fazer uma renúncia sincera e sem reservas a todos os ídolos.
Se nos aproximarmos de Deus com o coração dividido, seremos achados defeituosos, conforme Oséias 10:2. É o Espírito de Deus que faz toda a diferença em nossa oração. É um estudo interessante ver a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Desde a mais tenra infância, o Espírito Santo tinha controle sobre Jesus. Seu ensino e ministério estavam no poder do mesmo Espírito. Ele se ofereceu a Deus por meio do Espírito Eterno e foi o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo também deseja exercer seu ministério na vida de cada crente. É Ele, e somente Ele, quem cria as condições da oração. Mas o Espírito Santo precisa do coração do crente como um templo no qual oferecer essas intercessões. Mantenhamos o templo imaculado e santo, um instrumento em constante sintonia, a alma em tal acordo sagrado e afinidade com o céu, que as intercessões do Espírito possam fundir-se nele como a luz nas nuvens mais finas. Se formos frívolos, de coração superficial, egoístas, sem espiritualidade, o Espírito Santo não pode nos tocar de perto e profundamente, pois com o advento do Consolador, a própria presença de Cristo também é garantida. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14:18. Portanto, ore pelo Espírito Santo. Ore para que você seja cheio com o Espírito Santo, pois de nenhuma outra forma sua vida de oração terá sucesso. O Espírito Santo é o autor da verdadeira oração. Não devemos gaguejar e balbuciar uma oração tímida quando o Espírito Santo se apoderar de nós. Tudo o que temos a fazer é nos render aos seus graciosos impulsos, ser levado ao longo do fluxo de súplica pela influência do Espírito. Aprenda a deixar o Espírito Santo movê-lo para orar, e quando ele o mover, dê a ele todo alcance. Deixe-o orar através de você. Ele terá sucesso onde você falhará. Não há necessidade de temer que você possa orar pela coisa errada quando ele está no controle. Aquele cuja alma é permeada pela presença e ensino do Espírito será impedido de perguntar as coisas que estão em desacordo com o conselho do Altíssimo. Há uma tentação constante de desmaiar quando estamos envolvidos em longos períodos de oração. Lucas 18:1. Mas o Espírito Santo lhe dará força para continuar. Deus o ouvirá quando sua voz em oração for, na realidade, a voz do Espírito Santo. O poder que opera em nós. A necessidade gritante de nossos dias é outro grande derramamento do Espírito Santo. Mas o derramamento do Espírito Santo sempre será proporcional ao poder do Espírito Santo orando através de nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 13:20. O que é esse poder operando em nós? É o Espírito Santo intercedendo pelos santos com gemidos inexprimíveis. A atividade de Deus entre os não salvos, em convicção e salvação, nunca excederá o poder que opera em nós. A Escritura diz: assim que Sião deu à luz, ela deu à luz seus filhos. Isaías 66:8. Deve haver trabalho de parto antes que haja nascimento espiritual. Antes que uma grande bênção de avivamento de Deus tenha vindo sobre uma igreja ou sobre um distrito, ela sempre foi precedida de oração. Os israelitas suspiraram e gemeram a Deus antes que ele levantasse Moisés como seu libertador. Sem dúvida, muitos apelos comoventes foram feitos a Deus pelas mães quando seus filhos foram arrancados delas e jogados no rio. A nação inteira gritou: "Ó Deus, visita-nos!" Este trabalho trouxe o seu resultado. Nos dias de Davi, houve um tempo de reavivamento religioso. Mas que agonias e dores espirituais Davi passou! Que saudade ele tinha! Como ele tinha sede do Deus vivo! Mesmo quando confessava seus próprios pecados, não conseguia terminar sua oração sem rogar ao Senhor que construísse os muros de Jerusalém. Salmo 51. Lembre-se também do caso do rei Josias. O livro da lei foi encontrado abandonado no templo, e quando o jovem rei soube disso, rasgou suas roupas, pois viu que a nação havia se revoltado e que a ira cairia sobre eles. Ele tinha um coração terno e temia Deus.
E quando ouviu a notícia, seu coração estava prestes a quebrar de angústia ao pensar na miséria a que seus pecados agora os expunham. Então veio uma reforma gloriosa que expurgou a terra dos ídolos. A angústia do coração produziu essa incrível mudança. Mesmo Cristo não saiu para pregar até que ele passasse noites em oração de intercessão e proferisse fortes clamores e lágrimas por seus ouvintes. O segredo do sucesso está no zelo que tudo consome, no trabalho que tudo subjuga pelas almas. Você quer que seus filhos sejam salvos? Então você os terá quando agonizar por eles pela capacitação do Espírito Santo na oração. Amém.